Tá bom. Na verdade, só queria dizer que nós acreditamos que a Bíblia é verdadeira e a Bíblia não ensina que a única interpretação possível é o estudo acadêmico ou hermenêutica. Nós cremos que os homens santos do passado falaram pelo Espírito de Deus e que o mesmo Espírito de Deus deve ser acessado para se revelar a veracidade do texto. Nós acreditamos que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se Deus revelava a sua palavra através de profetas e de seu Espírito, Ele o faz hoje. É muito bom estudar. Adoro estudar. Vocês leram aí no começo várias graduações que eu tenho. Eu gosto de aprender. E eu acho até que Deus exige que a gente aprenda. Porque Ele diz, batei, buscai, e são ações para termos conhecimento. Mas se Deus quer revelar uma senhora que é analfabeta, Ele pode fazer. E a pessoa não precisa ter uma pós-graduação. É nesse sentido que eu falo que a hermenêutica precisa ser colocada no lugar quando nós falamos da palavra de Deus. Olha, parece que definiu aqui uma outra crença muito tal. Sim. Nós acreditamos que toda a inspiração escriturística finda-se com os apóstolos. Exato. Ok? Os apóstolos estão em um grau que se findou. Acabou. Para o mormonismo, parece que qualquer pessoa ainda tem o espírito dessa revelação canônica que está, talvez hoje, porque o que eles dizem, que a palavra de um profeta vivo teria mais poder do que um profeta morto. Então, como Paulo é morto, qualquer palavra de qualquer novo profeta novo hoje, ou de qualquer líder do mormonismo hoje, ou de qualquer apóstolo do mormonismo hoje, estaria acima da revelação de Paulo. Aí é complicado, mas segura aí que o debate, bispo, dizer pro senhor que já dizer pro senhor que já é a maior audiência ao vivo na internet da Rádio Mais FM, que tá bombando, e tudo isso, sabe por quê? Acaso amanhã faz um ano. Um ano. E o senhor sabe por quê, né? Porque ele sabia que o senhor vinha. Então, é por isso que a audiência tá bombando. Querido bispo, muito bem-vindo. Se eu começar dizendo pra você que mentir é pecado. Muito bem-vindo, a gente tava morrendo de saudade, isso é verdade mesmo. Alegria. Essa semana eu vou tentar vir a semana toda. A gente não para de viajar. Eu acabei de viajar para a Europa, onde a igreja não para de crescer. Estivemos nos Estados Unidos, onde a igreja não para de crescer. Você estava lá. Estava lá. Agora, daqui a menos de um mês, eu tenho que voltar nos Estados Unidos por 3 dias para assinar, para possivelmente assinar mais uma aquisição nossa lá. Depois tem que ir para... O senhor vai à Europa de novo. Tem Europa de novo, depois tem a África. Vamos à África, onde a igreja vai construir em Moçambique um templo para 12 mil pessoas. Para 12 mil pessoas. E em Angola recebendo um trabalho onde a igreja local tem 5 mil pessoas. E para você ver só como a coisa vai crescendo, bispo, tão grande que não para. Não para. Agora, tudo isso porque a gente crê na Bíblia Sagrada como fonte incontestável, infalível, né? Respeitamos demais os profetas vivos, mas não tem como pensar que eles são melhores que os profetas não vivos. Não, até porque os profetas, a grande maioria dos profetas, daqueles que não estão mais vivos porque morreram em função do que criam. Evangelho. Do que criam, né? Cadê João Batista? Jeremias ficou no poço quanto tempo? Né? E por aí afora vai. Agora, a gente tem claro, os mormons têm muitas coisas que nós não queremos, mas não queremos mesmo, né? A briga seria maravilhosa. Agora, os mormons é maravilhoso. Os mormons são muito mais, não estou tirando o foco aqui do debate, mas debate bom é aquele que do meio dele a gente sai do assunto porque o negócio esquenta. Mas que os crentes têm que aprender a evangelizar como os mormons, aí precisa. Quem é que não recebeu na porta de casa 2 meninos muito bem vestidos, com aquela batendo na porta. Com aquela plaquinha do lado, do teu nome? Cara, esse Lucas, ele tem a cara desses caras. Nós fomos no passado. Vocês têm curso para isso? Não. A gente fica só 19 ou 15 dias no centro de treinamento missionário e vai. E como é que é feita essa escala? É por bairro?
A gente manda. Veja, um assembleando querendo apresentar, querendo aprender. Não é bobo, né? O negócio, como A é que gente é? manda pro líder da igreja, que é o profeta, dizendo, nós fizemos exame médico e tal, e ele ora a Deus para saber onde no mundo a gente pode servir. Pode ser Moçambique, pode ser Estados Unidos. No meu caso foi bem pertinho, eu fui pro Paraná. Poxa, Aí eu servi lá em Curitiba por 2 anos. tem muitos mormons que quando vêm na igreja, quase vêm na casa da gente, quase não falam português. Não, mas tem. bispo, o que esse menino falou aqui agora parece que, eu quero até que os teólogos nossos pensem, quer dizer, o cara não Tem vai, dois aí. o cara não vai aonde quer. Eles passam, não estou dizendo se é certo ou errado, estou pedindo para os teólogos nossos definir. Eles falam, olha, nós queremos evangelizar. O líder deles, o profeta deles é que diz, você vai aqui, você vai ali e você vai para cá. O senhor acabou de dizer. Você recebe cara muitas vezes na sua porta que não sabe nem falar português. Mas ele foi Agora, porque o profeta dele, bispo, mandou ele ir para lá. Agora, aí eu vou- gente tem um profeta, a gente só tem um dizer- líder e fala e a gente fica questionando. Mas ali... Eu vou só dizer uma coisa aqui. Cadê, é para pensar, cadê os evangelistas individuais do mundo neopentecostal? Não tem, não. Isso aí é só mega, sei lá, mas olha só. Cadê? Gente, eu vou começar aqui pela Igreja do Brasil. Eu não tenho. Bispo Samuel, Eu não certo? tenho. Fala a verdade. Não, e outra, bispo, nós não temos e outra coisa. Eu tô aqui preocupado é que... O pior Me é que permitam, eu essa estou dizendo à meninada luz da preparada, Bíblia. o pior À é que luz essa da- meninada preparada a luz ainda da... arranca alguém da gente. A luz da Bíblia vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Isso serve para mim, isso serve para você. Como é que eu não creio que os mormons são cristãos? Eu não creio. Todo respeito, até o Lucas já definiu que não é. A primeira base. Mas os Pra caras dão ser ensinamento para nós, bispo, A de primeira submissão base à pra ser liderança. cristão, vamos fugindo lá. do debate, A até- primeira base para ser cristão é crer na Bíblia como Sem fonte, dúvidas. De inspiração de divina. inspiração divina e inquestionável. Quando a Bíblia diz que Jonas foi engolido pela baleia, para nós, Jonas foi engolido pela Sem baleia. dúvidas. E a gente costuma dizer que se tivesse sido ao contrário, a gente pregava do mesmo jeito. Pregava do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ó, eu não gostaria de ser indelicado e interromper, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade. Não, mas eu E quero para que falar você de interrompa missão aqui mesmo, para dar, não pra para dar falar barulho aqui. do debate, para fugir um pouquinho. E assim, o Lucas foi missionário de tempo integral, assim como eu fui também, né? E O que é ser missionário de tempo integral? missionário de tempo integral é o rapaz e a moça que você vê na rua compartilhando o evangelho de Jesus Cristo. Esse que foi na sua porta. Que são funcionários da igreja, em última instância, são mantidos em pela igreja. outros Não, três- eles são voluntários. Isso, eles não ganham dinheiro, eles recebe pagam dinheiro, a própria missão. Nós pagamos a nossa própria missão, a gente fica 2 anos Ganha só do Senhor. entre 18. Não, mas você que sai na porta Anos. lá, você não tem... entre 1 ano e meio Você e não 2 tem... o não recebe... Nem um subsídio da igreja, Não. nem para alimentação, nem Você para tem uma nada. Não, mas de peraí. custo pra- Vamos pra organizar comer, aqui. Mentir aqui é feio. É. Vamos falar a verdade. Como é que vocês vivem então? Como é que vive? Como é que vai de manhã cedo fazer aquele trabalho, se não for, vamos dizer, assalariado para o povo entender? Sim. Na verdade, é uma côngrua, é uma prebenda. Mas como é que vive? Ainda Ó, os irmãos da igreja, acho que o Lucas ia falar a respeito disso, muitos deles fornecem almoço, alguns até fornecem janta, né? Mas o mais comum é o almoço. Então, essa parte da comida, normalmente o missionário ele come na casa de um irmão ou de outro. Tem um então calendário vou pegar pra mais. Porque isso aqui. Isso. Mas, Vocês por exemplo, vieram aqui pras para falar, eu necessidades quero básicas. aprender. Claro, Você está num bairro, você almoça onde? tem um irmão respectivo daquele bairro que é designado para aquele dia para dar almoço para os missionários. Então é assim, na igreja a gente tem a Sociedade de Socorro, que é uma organização de mulheres. Normalmente essas irmãs, elas preparam um calendário durante o mês e falam, ó, Elder tal, por exemplo, Elder Neres e Elder Guerreiro, vocês vão almoçar na casa da irmã Joelma, hoje, ao meio-dia. Então tá lá pronto. Né? E essa irmã vai dar o almoço. Então às vezes
come a comida que tiver lá e fica muito feliz. E é muito bom, porque eu engordei bastante na minha missão. Mas, bispo, porque você come realmente muita tem um comida diferente. dinheiro. Os jovens são incentivados a juntar esse dinheiro para pagar a sua própria missão. Se eles não têm esse dinheiro, os membros da congregação podem ajudar. E depois ele reembolsa esse valor quando voltar. Isso. Mas ele recebe uma mesada, algo como, sei lá, R$300 por mês, eu não sei como. Para que é. vocês, Não é um ganho, não é um salário. para vocês, que você quando o tem, você não ganha. pastor, para vocês, Você não fica rico. quando o seu líder fala, vocês creem que é Deus que está falando na boca dele? Não. Como profeta? Que é o profeta, ser Porque o profeta. senhor me disse que vocês não questionam o líder, ele vai Não. Nós cremos que ele é o receptor da mensagem de Deus. Agora, cada pessoa tem a responsabilidade de orar a Deus para saber se ele está falando a palavra de Deus. Não há obediência cega na nossa igreja, na igreja de Jesus Cristo. Nós acreditamos no que o profeta fala à medida que eu sinto que ele é o servo de Deus. Existe uma Mas os 12 que andaram com Jesus foram cegos. Foram cegos. Tanto foram cegos que largaram a vida. Como é que você... E alguns foram completamente cegos no aspecto da própria vida. Pô, vamos lá. João Batista aceitou pregar cegamente porque cria que o enviado de Deus tinha chegado e pagou com a própria vida. Mas você quer ver? Deixa uma outra pergunta que acaba me chama a sendo uma atenção. questão semântica, O que vocês falam sobre o jejum? O jejum? Descrito Vocês... em Isaías 58? Não, O jejum é bíblico. É bíblico que vocês fazem? Com que intuito? Nós jejuamos, nós nos abstemos de comer e de beber por um período de 24 horas, pelo menos. O seu jejum é de 24 horas? Sim, geralmente, pode ser mais também. Não, mas não pode ser menos. Pode ser menos. Pode também. Se a pessoa... Mas é geralmente, né? Geralmente. Uma média. Tá, e você jejum com que intuito? Vamos dizer, tem um projeto na igreja que você jejua? Pode ser, pode ser. Tá, então isso Uma vez é por muito mês. parecido a nós cristãos. Sim, não, nesse sentido eu tinha absolutamente próximo. Mas às vezes você pode jejuar, por exemplo, tem uma irmã que teve um AVC. Você pode fazer um jejum fora de época, sem a igreja, um jejum individual. Em favor daquela pessoa. Então você é muito claro, você tem que falar a verdade, pelo amor de Deus. Não vamos mentir aqui não. Não vamos mentir aqui não. Tá gravado, tá gravado. A gente tá batendo em você porque é diferente, né? E apanhar não é pecado. Né? No bom sentido, não estamos batendo aqui. Deus mas eu tô me sentindo muito confortável aqui. Tá vocês são muito bons. Tá. Muito obrigado. No que vocês criticam a gente? Então, nós temos uma abordagem muito cuidadosa de liberdade religiosa para não ter esses embates, sabe? Porque nós consideramos vocês nossos irmãos. Eu sei que às vezes as pessoas de outras religiões não nos consideram irmãos. Vocês são uma seita. Não é recíproco. Né? Mas a gente considera irmão. Então, quais são as diferenças principais? Eu acho que essa é a tua pergunta. A gente estava discutindo sobre isso. A forma como vemos a Bíblia. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não da mesma forma. Não acreditamos que se encerrou, né, na Bíblia. Isso. Deixa eu só te complementar nisso, Lucas, que é interessante. E aqui os teólogos me ajudam. Isso, só... Eu vim rapidinho, que acho que o tempo vai acabar aqui. Eu nunca, na verdade, tive a oportunidade de pegar dois mormons tão perto para perguntar, né? Dá um almoço para eles vão te responder tudo que você quiser. Almoço. Aliás, dizer aqui, como não sabiam que eu vim, não tem nada na mesa. Tá? Só põe esse amendoim. Eu vou falar pro senhor, aqui é pão e água, viu? Aqui o jejum é jejum é obrigatório. Aqui não é nem o jejum de Daniel, porque o de Daniel ainda tinha o legumezinho. Quando o senhor não tá, bispo, é pau, é água. Gente, o profeta sofre. Eu vou vir a semana toda e a semana que é durante a semana eu vou querer churrasco rodízio. Aí é Deus vida. Mas vamos lá. Por quê? Nós criticamos vocês. Eu tenho que ser honesto aqui. E aqui pedir aos servos de Deus que até perguntemos mesmo. Que o ouvinte lá na ponta, o evangélico cristão, ele tem dúvidas como eu tenho dúvidas. Eu tive a oportunidade da vida de ter feito 4 faculdades. E ainda quero fazer mais 2 antes de morrer. Então, se eu tenho dúvidas 1000, muitos dos ouvintes que estão lá na porta têm outras dúvidas também.
Então, por E a gente exemplo, ama nós dúvidas. criticamos vocês. Para nós, vamos falar a verdade, para Sim. nós vocês são seita. Sim, a gente Para sabe nós disso. você chegou muito próximo daquela Testemunho de Jeová. que fazem coisas que a gente... Para Não, nós, não, Mas, por exemplo, receber vocês a gente chega a ter. não, eu até Vamos falar tava a gostando verdade do aqui. Lucas, mas o Lucas disse pra nós aqui que conversa com o morto. Se um morto voltar e falar com o Lucas, ele acredita Não, que Lucas, pode ser. E aí, PH? Lucas, eu vou só voltar aqui. Eu nunca daí conversei com nenhum espiritismo morto, só pra deixar pontuado. Mas você aqui, tá? acredita. Mas Jesus Vamos Cristo voltar, conversou. vamos voltar. Jesus Cristo conversou com os mortos. Não, pelo amor Ele de Deus. ensinou, Isso é outra foi. coisa, não é por essa linha, não. É. Mas, ó, querendo voltar aqui, vamos só voltar aqui. Segura esse negócio dos mormons que me chama muito a atenção. Mas outra coisa. Deixa eu só falar só uma pergunta, uma dúvida. A gente tem 5 minutos ou nós vamos ter mais tempo? A gente tem que, irmão, a gente é dono livre da rádio. mesmo? Deixa eu Chegou quem manda, meu filho. Agora vai. Irmão, aqui é assim, Ó, varão. chegou- deixa eu te Aqui é falar, assim, ô, varão. Vitor, Quando deixa eu o te rei falar. chega, Chegou o as profeta. leis caem por terra, irmão. Aqui vai que vai. Irmão, aqui, irmão, agora não se preocupa, Agora não não. tem horários. Sim. Quando o profeta fala absolutamente contra a sua vontade, você aceita sem questionar, ou você chama o profeta e diz, profeta, aí pisou na bola. Como é que faz? É o que o Lucas estava falando. A nossa relação com o profeta, ela tem uma mediação da confirmação do Espírito Santo. Então, como é que a gente se torna membro da igreja? Os missionários, eles vão na casa de todo mundo, e uma das coisas que eles vão pedir para todo mundo fazer é orar a Deus para saber se aquelas coisas são verdadeiras. Se a gente lê Gálatas 5:22 a respeito dos frutos do Espírito, bondade, benignidade, longanimidade. Então, tudo isso e mais outras coisas são os frutos do Espírito. Então, a gente crê que cada vez que alguém fala inspirado por Deus, o Espírito Santo ele vai testificar em nossos corações e em nossas mentes que aquilo é verdadeiro. Então, essa é a relação, como o Lucas falou. Porque para nós, Se ele falar, vai lá dar uma pancada na cabeça dos evangélicos. Não, a gente sabe olha que aqui, ele não vai se eu falar viro isso. para alguém, e digo assim, estou te mandando para tal cidade, e esse alguém diz assim, eu vou buscar a confirmação de Deus, ele não vai mais para aquela cidade. Não, só uma correção. Essa confirmação ela já vem antes, muito antes desse momento. Bispo, o senhor me permite? Mas como é que você confirma antes de receber? Não, a confirmação espiritual de que ele é um profeta de Deus. Sim, Se mas a pergunta recebeu- é, se ele é um profeta de Deus, Sim. o que ele falar, a crença é indiscutível ou a crença É questionável. nele Isso é é questionável? ótimo. Esse é um debate muito bom, porque bom. é sobre a infabilidade do profeta, né? Porque O se ele é profeta, homem, falou, ele pode errar ou não. falou, é Deus que falou. Exatamente. Por exemplo, eu tenho o meu profeta. Eu tenho um líder sobre mim. Quando ele fala, para mim é Deus usando a boca dele. É. E eu vou atrás do que ele falou, até porque a culpa, se der errado, não é minha, é dele que mandou. Isso. Agora, para mim é questionável. E quando alguém, tá aqui o pastor Calixto, presidente de um campo, ele chega lá e diz assim, irmão, obreiro, eu vou mandar você para Quixaramobim. Tá? Aí o irmão diz assim, irmão, espera que eu vou procurar a confirmação. Não, o pastor na mesma hora diz assim, ok, Não. tô mandando o outro. Ó, e até complementando, a nossa experiência é muito parecida com o que você descreveu. Então, é bem raro, eu não conheço. A pessoa, vou questionar alguma coisa que o profeta falou. Não. Normalmente nós cremos que ele foi chamado por Deus, que aquilo ali está sendo inspirado. E a confirmação espiritual que eu digo é sobre o todo. Então, assim, a gente não fica a todo momento questionando o profeta. Ele mas não é pode. perfeito. As pessoas têm liberdade de Isso. escolha. Se o profeta pedir alguma coisa difícil, como já aconteceu Vai no ser caso mais da Bíblia, desafiador, né? eu posso perguntar a Deus, eu não acho que o profeta falaria se isso. o senhor me Por permite, favor. dentro desse contexto, aí você coloca em jogo a palavra proferida pelo profeta. Uma vez que o profeta fala por Deus, em nome de Deus, representando Deus. Ele é falível, mas a profecia Não é é, infalível. exatamente, Isso. porque uma vez que ele profetizou, eu confesso, e eu tô debaixo de uma liderança, e aqui tá meu líder. Se ele falar, tá falado. Não tem nada que me vá fazer opor, porque eu vou obedecer. Mas Exatamente. isso é o seu nível de conversão. Não, né? não, não, Você não. acredita que ele é um mas, profeta. ok, mas quando você diz que você acredita e você questiona, fica em jogo. Questiona-se o quê? Isto porque nós estamos chegando aí para uma situação. Para
Para nós, a Bíblia não tem conversa. É o mais importante livro de todos. É onde está todas as perguntas e onde está quase todas as respostas. Por quê? Porque há muitas perguntas que Deus não tem obrigação de responder. Agora, eu pergunto aqui de uma forma muito simples a você. Para nós cristãos, a Bíblia é o primeiro, é o top. Para vocês, em que ordem ela está? Ótima Junto com o livro de pergunta. Mormon. Junto com o livro de Mormon. É a palavra de Deus, assim como o livro de Mormon é. Peraí, mas se é junto, você está colocando no mesmo nível. Sim. Mesmo. Não, e mais ainda, Mas é se eu falando disso, entendi, sabe, bispo, se eu entendi, Lucas, eu quero que você me corrija se eu estiver errado. Se eu entendi, o que vocês me dizem é o seguinte, por exemplo, hoje lá vocês têm um líder, que é o profeta, ou o apóstolo de vocês e tal, o líder da igreja, que me fala a memória, ele tem quase 100 anos. Ele faleceu, agora Faleceu. temos um novo, o presidente da LH Oaks. Mas não Mas tem tem quase problema. 100 anos. Então, Não mas tem problema. Se o Vitor conversa com o morto, tá tudo Então, não. tive Mas a conversa pergunta, ainda. mas a pergunta é justamente essa. O que eu entendi desde o começo do debate, eu quero que o pastor Davi fale e tal, é que se este líder falar alguma coisa para eles está acima da própria Bíblia, porque o que os profetas falaram são Então, vamos profetas perguntar uma mortos. E questão. o profeta vivo é mais atual, é isso, Lucas? Não, peraí, então eu vou fazer uma pergunta aqui. Mais direta ainda. Há um ano eu perdi minha esposa. Acabou de falecer, vontade de Deus, inquestionável. Eu posso me comunicar com ela? Não. Geralmente não. Ela pode se comunicar comigo? Geralmente Não, geralmente. Mas ela pode trazer uma peraí, revelação para nós. Geralmente é muito vago. É. É pode ou não pode? Ó, Nós temos é, experiência. Lucas responde a pergunta do sentido, ela poderia trazer uma nova revelação para a igreja que nós ainda não conhecemos? Não, Porque eu você tenho- me disse que pode. Eu tenho experiências, o meu sogro morreu, né? Na verdade, vai ser meu sogro porque eu vou casar daqui 10 dias. Parabéns. Estamos convidados? Então, convidado. Aí, Obrigado. Jundiaí. Se tiver churrasco, Aí, ainda vai Cecília, ser- já aumenta. Aliás, só uma pergunta. Você acha que mormon come que você não viu crente Antes aí, de Diego? você responder isso, segura aí que eu preciso saber. Vocês se reúnem quantas vezes por semana em um culto? Uma vez por semana. Uma vez Ao só? domingo de manhã, geralmente. Sempre ao domingo de manhã? Sim. Por que só uma vez? Porque nós não temos um clero remunerado. Então, os líderes, né, os nossos pastores são chamados bispos, eles têm um emprego normal durante a semana e domingo. Mas tem atividades Mas durante a vocês semana. então se parecem muito com a congregação. Talvez tenha uma semelhança nesse sentido, de organização, né? O dízimo, como é que funciona? 10% da sua renda anual. Obrigação ou não? É um mandamento de Mandamento. Deus. Tá, mas vocês dão isso mensalmente ou anualmente? A pessoa pode escolher. É livre, Eu dou por ano. Tá, Porque eu tenho renda fora, então fica mais fácil dar por ano. Mas geralmente os membros pagam uma vez por mês. ok. Agora a resposta aqui do que o pastor Eu quero saber o Calixto- seguinte. perguntas. São muitas, mas Lucas, Não, mas você essa é a disse no delícia do começo negócio. do debate que poderia vir uma revelação de alguém que já Keila tem- morreu. Vai lá. Eu quero- Keila, minha esposa, morreu. Eu quero falar da esposa. Tá no paraíso. É. A Bíblia diz que ela ouve a voz do Senhor. Isso. Ela não ouve a nossa voz, ela ouve a voz de Deus. Se ela ouve a voz de Deus, então ela ouve a voz que eu não ouço. Porque eu estou falando de forma audível. Para nós, Deus fala no coração, no espírito, na alma, né? Só que ali ela ouve a voz do sentido que João ouviu, né? Como o som de muitas águas, tal. Se ela ouve, porque ninguém sabe, ela ouve a voz, mas ninguém sabe, na verdade, o que é que vem na voz. Não. Né? Se é, Ou trovões, é um trovão, né? trovoadas, aí tal. E ninguém sabe se fala. A verdade é essa. Que a gente sabe, sabe, mas não fala o assunto do que se fala. Vamos dizer que ela então recebeu uma voz, tá? Ouviu uma voz. Ela, para vocês, tem poder de vir e dizer: vocês estão errando, o caminho é por aqui? É uma Você está ótima pergunta. Você tá engasgando para responder. Vai lá, Não, Lucas. é que eu gostaria que vocês me dessem um tempo razoável para responder, Por porque a favor. sua pergunta não é só uma questão intelectual. Ela envolve as coisas mais sublimes, que é um relacionamento familiar, que nós acreditamos ser eterno. Nós acreditamos que as famílias, elas não são algo para se desfazer com a morte.
Ao contrário do que algumas filosofias e teologias pregam, que você vai ser um anjo ou vai ficar cantando para sempre, nós acreditamos que os ternos relacionamentos que temos aqui, eles são para ser perpetuados. Então nós acreditamos... Então você vai me ajudar. Pessoa... Rapaz, agora lascou mesmo. Eu tô Pessoa casado ficou- com a irmã Carla por toda a Isso. eternidade. Agora Não, lascou aqui, mesmo. pessoa Não, agora lascou. Pessoa bicho. ficou viúva. Casou de novo. Constitui uma nova família. Vai E aí, chegar lá no céu, qual vai das ser duas mulher de que quem? vai? Já pensou? E aí, Lucas? Porque você tá me dizendo que as relações continuam. Aí chega o limite do meu Por que conhecimento. que já não Porque sei. para nós Não sei. cristãos, Então você confessa pra então que a nós sua teologia cristãos- ela nós é cristãos, segura. de fato, o laço familiar fica, até porque Isso. temos filhos, Sim. nora, genros, netos e assim sucessivamente. Mas o casamento termina com a morte. Nós acreditamos diferente nessa parte. Nós que vocês acreditamos acreditam? que se você for unido pela autoridade do sacerdócio de Melquisedeque dentro dos templos sagrados, esse casamento ele pode se perpetuar além da morte. Ele pode durar. Agora você pergunta se tem uma segunda Peraí. esposa, Porque isso aí é Lascou, Não, bispo. peraí. Uma Lascou. pergunta Bispo, interessante. o senhor me perdoe, mas lascou. Não é até que a morte o separe. Porque, Não ô Davi... Vínculo estão no afetivo. estado de fragilidade absoluta. Exatamente, né? Nós temos um ano da perda da nossa bispa, então vale muito a pena esclarecer esse ponto à luz da Bíblia. Mateus 22, 30, 31, 32, 33, Jesus foi questionado pelo fato dos saduceus não compreenderem como funcionava o pós-morte. Para os saduceus não havia vida pós-morte. A vida terminava-se ali. Então eles perguntam para Jesus, olha, como é que vai ser lá? Como será, né? Então Jesus deixa muito claro que no pós-morte não se casam nem se dão em casamento. Um ponto muito interessante é que a vida pós-morte é descrita de forma bíblica como uma comunidade entre irmãos. Não uma comunidade apenas familiar, é familiar pela irmandade. Tanto é que todas as visões que revelam de certa forma ou prenunciam o céu, principalmente em Apocalipse, a igreja no céu sempre é vista como uma família, mas uma família comunidade, uma comunidade de irmãos. Não há. Tanto é que o único casamento que é metaforicamente descrito na Bíblia é propriamente o casamento entre Cristo e a sua noiva. Então, a pessoa que perde um ente querido, por mais que o ame, por mais que sinta a falta, à luz da Bíblia, esta pessoa precisa conformar-se, consolar-se e ser consolada pelo Espírito Santo, que esta pessoa está no céu, esta pessoa está gozando da vida eterna, esta pessoa está reinando com Cristo e com a igreja que triunfou, os mártires que já triunfaram, e além de tudo mais, estas pessoas são incomunicáveis para esse plano. Vale muito a pena lembrar que esta questão de comunicar-se com os mortos ou se comunicar com alguém que morreu não é nova. No século V, no ano 400, inicia-se dentro da igreja um movimento que pede oração ou faz oração ou pede intercessão dos mortos. Então, à luz do cristianismo e à luz da Bíblia, não há casamento pós-morte, não há como quem morreu comunicar-se com quem está vivo. Todos os eventos paranormais de comunicação entre quem morreu e quem ficou vivo, surgiu uma nova seita. Todos os eventos historicamente. Movimento espírita, seja o espiritismo médio, alto ou baixo, foi através de comunicação com os mortos. Até os próprios mormons. Aliás, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias surgiu através de alguém que morreu, transformou-se em anjo e veio comunicar-se com Joseph Smith em 1820. 1830. Se o GPT está certo, aqui nele. 23, alguém diz Na 20, verdade, foi diz 20. 1923, não é isso? A primeira visão foi no Mais aceito por eles, 1820, né? 1923. A primeira visão, 1820, ele vê o pai e o filho. 1923, ele vê o anjo Moroni. 1827, ele vai fazer Por a que anjo transcrição das Moroni? O que pedras. quer dizer Moroni em grego? Bom, Moroni, bispo, é uma palavra que não encontra correlato em nenhum idioma. Então, Moroni bacana. Ó, não acho há. que muitas perguntas interessantes foram levantadas. E eu gostaria de levantar mais uma. Alguém aqui da mesa acredita que morto aprende? Não, nós vamos te dar vamos uma lá, surra. vamos lá. Nós Morto somos aprende cristãos alguma também. coisa? Bom,
O que acontece? Como é que é? Morto pode aprender alguma coisa? A nossa Alguém entendeu? crença. Ele aprende ou encerrou? Não, peraí. Quando a pessoa o passa... morto- Isso. Morto pode aprender. Se o aprendizado não continua. vamos pegar aqui, Encerrou. porque daí tudo vai cair. Aí vamos lá. Essa questão de humor, tudo vai cair naquela parábola. Do rico e do Lázaro, Lucas 16. Que para nós, não é teologia. É parábola. Tá bom, vamos tirar essa parábola. Vamos Uma suspender coisa- ela. Coisas... Suspende Então, essa parábola. semelhante. Quando você diz para nós Morto que... pode aprender? Eu vou te dar uma resposta simples. Sim. E os teólogos vão me ajudar. Os mortos descansam no Senhor. Não conversam com Deus. Eles simplesmente ouvem a voz do seu Senhor. O que é que ouvem? A Então Bíblia- eles não aprendem mais. Não, é impossível aprender mais, até porque o morto, ele, para nós, ele terminou o ciclo criado por Deus para sua existência. Jó 14. Perfeito. Jó 14. Vamos lá. Então, ele não Excelente. tem como aprender mais. Se ele tem como aprender, tem que me mostrar na Bíblia. Eu vou te mostrar agora. Então Então, vamos lá, Deixa vamos eu lá. Texto que eu quero te responder. Vamos lá. Vamos lá que o PH parece que tá doido ali pra entrar na briga. Peraí, eu vou PH, pegar meu, tá lá. meu Vamos citar o iPad. texto, vamos lá. Me dá o Vamos texto. lá, vai lá. Vamos lá. Vai lá. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 5 e 6. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar, os vivos e os mortos. Porque para isso foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados não, eles estão falando segundo de os outra homens coisa. na carne. Não, peraí. Olha, peraí. Só um instantinho, Vai lá. eu vou pedir para não ser interrompido, Vamos lá. para eu poder concluir. Não, mas o raciocínio. gostoso é interromper. Não, pai. Não, senão não dá. Se Vai lá, Vi. Vamos lá, eu vamos não lá. te interromper, você Vamos vai lá. bagunçar com a minha fé. Então, Vai lá, eu Vitor. não vou- Vamos lá. De novo, ó, porque para isso foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, porém vivessem segundo Deus e Espírito. Então, o que acontece aqui? Jesus Cristo, ele dá conta dos mortos e ele ensinou os mortos. Não. O próprio texto bíblico diz. Não. Como assim? O texto Irmão tá Davi, dizendo. irmão Davi, pastor Davi, Peraí. responda. Davi, Ô, PH. É, mas peraí. Não, tem uma resposta, porque Isso. para nós isso aí é muito simples. Davi, Vamos lá, mas peraí, ainda não. porque Não, eu tá falei, tudo eu falei bem. dois minutinhos, Pode né? falar, Não dá. irmão. Pode falar. Fica à vontade. pode falar, pode falar. Deixa Não, eu vai termine falar, e eu vou te isso. responder em seguida, pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Então, ó. Eu vou comer amendoim. Isso. A Vitor, Bíblia- você vai tomar uma surra, Vamos porque lá. isso é para nós a é muito Bíblia simples. ensina que Jesus Cristo falou com os mortos, se ensinou, tá certo? Outra coisa que foi levantada aqui. Vamos parar né? nesse ponto, antes de ir para outra E- coisa. não, porque nesse senão ponto eu- dos mortos. Não, mas segura, Davi. Vamos Deixa ele lá, falar, depois vamos lá. você volta ao ponto. Você Outra também escritura tá que foi correndo de- o debate. Tá tá com medo correndo? também. Como assim, pastor? Continua, Vai lá, vamos vai lá. continua. Outro problema que foi levantado aqui é o final do livro de Apocalipse, de que a profecia ou as palavras de Deus teriam se encerrado. Apocalipse 22. Não é verdade, porque se a gente ler Deuteronômio 4:2, a gente vai ter duas opções. Ou Deus parou de falar em Deuteronômio 4:2, a gente vai ter que jogar fora o resto da Bíblia, a gente não quer isso, porque a gente ama a Bíblia. Eita, faltou algo aqui, peraí. Você tá nervoso. Não tem problema, deixa ele beber um copo de água, nós Bebe vamos um deixar. copo de água, porque Vamos lá, vai vamos ter que deixar. descer goela abaixo. Então, engasguei aqui. Então, ou a gente tem que descartar o texto bíblico de Deuteronômio 4:2, ou ficar com ele, que fala que a palavra também não pode ser acrescentada. Ou seja, várias vezes no texto bíblico a gente vai ver Deus falando, ó, a esta palavra não pode ser acrescentada. O que está dizendo ali? Aquela profecia específica daquele livro. Não quer dizer que fechou a Bíblia, que não fala isso o texto em nenhum momento. Ele está se referindo àquela palavra. A escritura-chave para entender isso é Deuteronômio 4:2. Porque se a gente usar Apocalipse, o final do livro de Apocalipse, para fechar a Bíblia, ela já fechou lá atrás. Porque a escritura diz isso também. Ele é bom, porque Então- está falando dos textos sem estar escrito. Então, mas a grande Não, problema, não, o grande assim, problema, eu o quero- grande eu problema é quero- que você tá dois. fugindo da Peraí. historicidade. Quem é Davi, que me não, prova sim. que Deuteronômio, o Vitor. Tessalonicenses, foi escrito primeiro do que Apocalipse? Vitor, vamos lá. A ordem cronológica que está no texto, na Bíblia, não é a ordem cronológica com que Tá foi certo, escrito. pastor Então, Calixto, por no isso já mínimo, cai a sua então, tese. mas no Deixa- mínimo a gente deixa eu tem te- dois livros Não, eu falando quero que o você- texto... Eu quero, enquanto você
na perspectiva de vocês, Eu quero só que você encerra. me... Antes de eu te perguntar, Uhum. eu quero ser socratiano. Claro. Sócrates respondia perguntando. Sou formado em filosofia, adoro Então Sócrates. pronto, Sócrates respondia perguntando. Então, Sim. usando o mesmo método de Sócrates, eu vou te perguntar. Que, aliás, foi o que eu usei. Os mortos aprendem? E aí agora... Vocês falaram que não, mas o texto e agora é que bíblico eu diz quero te aprende. perguntar. O que o texto dos Mormons, o livro dos Mormons fala sobre esse assunto? Ah, eu quero falar. Isso aí. Vai lá, manda aí. Deixa eu falar primeiro. só eu pra queria gente também, dar né? ordem. Porque se eu não puder Deixa, falar também... Davi, só um minuto só. Nazar. Como- Deixa, sim. só um minuto só. Deixa um versículo. ele dar para nós o que eles pensam, que daí a gente já responde. Perfeito. Porque a gente É, porque a Vamos debate lá. é sobre o livro de Mormon e a gente até agora não leu um versículo do livro de Mormon. nós lemos o que você quiser. A gente, o Eu que vou tirar a quero- visão nossa, então. vou ter a sua visão sobre esse assunto. Para Dentro do nós livro de isso está Mormon. equivocado. Mas o que vocês dizem? Aqui eu acho que não vai satisfazer tudo o que você perguntou, mas Por favor. vai dar uma visão do que nós acreditamos no livro de Mormon. Diz assim: ora, com relação ao estado da alma entre a morte e a ressurreição, é o profeta Alma falando aqui, tá? Eis que me foi dado saber. Profeta Alma. Alma, dentro do livro de Não Mormon. é a alma. Não, o Esse é um dele nome. era Alma. Ah, tá É. certo. Eis que me foi dado saber por um anjo que o espírito de todos os homens, logo que deixa esse corpo mortal, sim, o espírito de todos os homens, sejam eles bons ou maus, é levado de volta para aquele Deus que lhes deu vida. Então ele vai explicar que existe um lugar para os justos e um lugar para os injustos. Muito parecido com a parábola que a gente lê de Lázaro. Então, eu só estou mostrando esse livro de Mormon porque ele fala, essa parte do livro de Mormon, porque fala sobre nossa vida depois da terra e que está de acordo com os ensinamentos bíblicos. Que nós acreditamos numa vida depois. Os detalhes de como vai ser essa vida, eles são diversos, dependendo da teologia, porque depende da interpretação. Porque realmente não fala muito a Bíblia sobre como é o mundo depois. Fala alguma coisa, mas não fala tudo. Então, nós acreditamos, pastor, que a sua esposa está viva, embora não nessa esfera. Eu sei que você acredita nisso, ela está com Deus. Ela ouve a voz de Deus. Paulo diz assim: bem-aventurado os mortos. Que morre né? no Senhor. Que morrem no Senhor. Ela tá E ela morta. morreu no Senhor, ela está com Deus. Ok. Nós acreditamos que um dia ela vai ressuscitar. Isso a gente concorda também. Perfeito. Porque Cristo se levantou e foram feitas primícias que dormem e ela vai ressuscitar. Ok. Agora, enquanto ela está lá, isso que a gente difere. A gente acredita que ela pode ouvir a voz de Deus, que ela pode conversar com as pessoas daquela realidade que não é a nossa, é um outro mundo, é um mundo espiritual. Ela está andando e conversando com os que morreram. Os que também. morreram, tá? Não está, e Paulo errou então, os que dormem. Como ele errou? Ué, ele diz assim: Paulo diz, bem-aventurado aos aqueles homens que... está destinado a morrer uma vez Sim, só, vindo morreram depois só, disso tá, juízo. tá, Mas como eles estão dormindo, Esse se dormir não- é um sentido de não há mais. como eles não estão há dormindo mais- se o Corpo e evangelho foi espírito pregado a separaram. eles? Eu queria- O corpo está Bispo. dormindo. Então, na verdade, ela está viva numa outra dimensão? Isso, o espírito dela vivo. Tá, mas a minha pergunta é que você fugiu, que no Não, peraí. começo do debate Deixa o você Davi- afirmou. Deixa o pastor Eu Davi responder. Davi. Fala, Pastor fala, Davi. Sim. Vai lá, Fica à vamos vontade, depois do servo de Deus, que fica muito quieto. Meu que é um pra falar PH. também. Ele tá com vergonha do senhor. bispo. Vamos Pelo lá amor por de Deus. partes, né? Jesus pregou aos mortos? Sim. E nós pregamos aos mortos todos os dias na igreja. Sim. Explique isso. Efésios capítulo 2, versículo 1, bispo, a Bíblia Vai diz que dizer que aqueles nós estamos Explica, mortos em pecado. Fique direito. Efésios Senão daqui 2. a pouco nós estamos tudo lascados. Vai lá. Peraí, Não, deixa- vai lá, Porque, Davi. pera aqui, eu quero aqui dizer de um fato que acabou de acontecer. Estou tomando o meu Red Bull. E o cara você botou avisou água que no deu Red Bull. água no meu Red Bull. Mas eu tô falando. Mas pode deixar que eu tomo os dois. Eu tomo os Cadê dois. a minha caneca? Cadê a caneca? Aqui é tudo doido, aqui é tudo corintiano. Pastor, por favor. Bom, quem são os mortos que Jesus pregou? Os mortos são os homens. Efésios capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que todo homem que não está em Cristo, ele está morto em seus pecados e delitos. Quem não está em Cristo está morto. Está morto. Peraí, repete isso aí, que você é muito forte. Você é muito forte. Efésios 2:1. Quem não está em Cristo está morto. Já está condenado. Ou seja, a não ser que ele confesse quando pregamos, para ímpios, eles estão mortos. e quando fazemos, tá dizendo que o texto é quando fazemos o apelo e ele aceita Jesus. Ele é regenerado pelo Espírito Santo. Aí Efésios capítulo 1. Regenerado, é uma nova geração. Ele nasce de novo do Espírito. Essa é a Bíblia.
o que acontece em Pedro é que a Bíblia diz que Jesus desceu as partes bom mais ter essa baixas. coisa. Desceu as partes mais baixas e pregou a espíritos em cadeias eternas. E Pô, então não é metafórico. Peraí. Calma. Quais são as regiões mais baixas? Aqui. Quem eram os espíritos em cadeias? Os homens que estavam no espírito de desobediência. Então, quem são os mortos no Novo Testamento? Aqueles que não estão em Cristo. Mas ele não fala de Noé ali? Ele Não. fala assim, No capítulo 4. A referência a Noé é uma referência propriamente ao retorno do juízo, ao retorno de Cristo em juízo. Vamos pro texto? Deixa eu Aqui contribuir. Pensa assim, Excelente- pensa assim também, excelente PH. pontuação do Lucas. Você Porque se pensa ele assim pregou a também, Noé, PH? Se ele pregou a Noé... e Não a Pedro Noé, tá mas aos falando- homens foram rebeldes isso. no tempo de Noé. E é num tempo futuro, não faz sentido o que você tá Deixa eu falando. contribuir com vocês. Eu gostaria de dar meu posicionamento respondendo ao senhor acerca do questionamento de que Jesus tenha pregado aos mortos, porque você faz um paralelo de 1 Pedro capítulo 4, versículo 5 e 6 e 1 Pedro capítulo 3, versículo 19. E aí eu gostaria de explicar e corroborar com isso que o pastor Davi falou, que não são pregações a espíritos mortos e que um morto não tem condição de aprender. E aí eu respondo a própria... Não diz o texto isso. Não, eu vou trabalhar no texto. Tá bom. E eu vou mostrar que o texto diz isso. E aí o senhor ouve e pode contrapor com todo respeito e carinho. O primeiro texto que eu quero fazer menção é o texto que o senhor usa. E esse texto é o texto de 1 Pedro capítulo 4, versículo 6. O texto grego diz assim: Is toftugarki necros evangelisti. E aí, justamente essa expressão evangelisti, que o senhor utilizou, é um verbo aorista indicativo ativo, passivo na terceira pessoa do singular. O que é isso? O verbo, ou na verdade o que antecede esse verbo é nekris, em grego, que é nekros, que é morto. E aqui é um adjetivo. O senhor faz um paralelo colocando 1 Pedro capítulo 4, versículos 5 e 6, em pé de igualdade como sendo a primeira palavra de 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 19, e eu gostaria de dizer que infelizmente não é. 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, em grego diz assim: Enrokitos en philake pneumassin porites ekerisen, porque foi e pregou também aos espíritos em prisão. Mas a expressão aqui, na verdade, não é um adjetivo, é um verbo aoristo indicativo ativo, dizendo que ele não foi pregar para um espírito aprender. Ele anunciou a sua vitória para espíritos que estavam desde prisão no período de Noé, que é o que o senhor cita. Corroborando com o pastor Davi, eu entrego para o senhor. Por que ele usa um adjetivo e não um verbo? Porque ele está qualificando as pessoas que faziam parte da igreja como pessoas mortas, vivas espiritualmente, vivas fisicamente, mas espiritualmente mortas. Então significa o quê? Para que isso que o senhor está dizendo fizesse sentido, o texto grego tinha que utilizar a mesma expressão, mas o senhor sabe quem é o professor de português? Não tem, professor. Não? Tá. Então, como todos os entendedores aqui Se tivesse, eu que... falaria, não é 1 Pedro, é 1 Pedro ou primeira carta de Pedro. É primeira se eu fosse porque é uma professor, carta. mas eu primeira, não o senhor corrigiu errado, desculpa. É primeira porque se trata de primeira uma carta. carta. Então eu falei, Isso. primeira Ou de primeiro Pedro. Então, primeira Tem é que- carta. Isso daí é básico de concordância nominal. Então, primeira é Se é porque primeiro, carta. primeiro, Primeiro se fosse livro. Deixa eu só continuar aqui, o senhor corrigiu errado, desculpa. Então o que acontece? Equerissem é justamente algo para anunciar e não dar condição de quem ouve se arrepender. Portanto, esse anacronismo de tentar colocar o Pedro contra o Pedro dentro do texto grego não faz sentido Peraí um nenhum. minuto só, eu vou ler a Bíblia. Jó 14. Pastor, abre aí, Jó 14. Jó 14, bispo. Vamos ver a Bíblia aqui, o que a Bíblia diz. A partir do verso 1, tá? Vamos até o verso Jó de 14. número 7. 14, de 1 a 7. Vamos ver o que a Bíblia O diz. homem nascido de mulher tem vida curta e passa muito desapontamentos e dificuldades. É como a flor que se abre vigorosa, mas logo murcha. Seca-se e vai, como a sombra que passa, não dura muito tempo. É nesse tipo de ser humano que os teus olhos reparam? Nada sou, porque me conduzes ao tribunal para ser julgado?
Quem tem o poder de extrair algo puro e bom da impureza e da impiedade. Somente para quem do lado de lá, vai dizendo o verso. Verso de número 4 é o que eu estou lendo. Vamos lá. Ora, nenhum ser humano com certeza tem o poder de extrair a pureza da impiedade. Versículo 5. Tu jás avaliastes quantos meses e dias cada ser humano vai viver. O tempo de vida de cada pessoa já está decidido e não há quem possa mudar isso. Versículo 6. Portanto, devias o teu olhar das nossas pessoas e abandona-nos ao nosso próprio destino, como chegar ao fim o dia de um trabalhador. Versículo 7. Para uma árvore há mais esperança, porque se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e a tornar a viver. Continua, bispo. Continue, até o 12. Versículo 8. Ainda que as raízes envelheçam, o seu retorno morra no chão. Versículo 9. Basta um pouco de água. Você está em que tradução? Só para você Eu estou na tradução linguagem de NVI, de hoje. Tá, vamos lá. Tá? Mais fácil de entender. Versículo 9. Basta um pouco de água. E ela se revitará e produzirá novos brotos, ramos, como se fosse uma planta nova. Versículo 10. Quando um ser humano morre, tudo se encerra. Olha aí, vamos começar. Aí, vamos para a Bíblia. Isso, porque Quando ele está dizendo que a árvore pode brotar, quando pode o ser voltar, humano morre, tudo isso. Aí agora ele está Isso, se o senhor comparando. me permite, na tradução diz exatamente assim. Posso só fazer Por favor. Diz assim: porém, morto o homem é consumido. Então, Vamos ou lá, porque eu seja, quero é o a 12. árvore pode voltar a brotar, mesmo que cortada, uma semente de água. vamos pro planta e 12. tal. Vai até o 12, que é no 12 Assim. que a gente boca vai piar. Todavia, o ser humano morre e tudo se encerra. Morremos, o nosso corpo se desfaz. Começar. Eu tô no 10. Todavia. bispo. Posso ler o 12, bispo? Não, vamos devagar, porque começa de novo. Todavia. O versículo 10. Todavia, quando um ser humano morre, tudo se encerra. Vamos começar aqui então. Tudo Se encerra. se encerra parcial ou se encerra para tudo? Não, aqui ele está dizendo tudo. Segura um minutinho, vamos para outra tradução. Porém, morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, onde é que ele está? Vamos lá. 11. Pode Versículo terminar o 11. 10, pode terminar o 10. E o nosso corpo se desfaz, logo depois do último suspiro nesta terra. Para onde vai o nosso espírito? Versículo 11. Assim como a água do mar evapora, e os rios deixam de fluir e se secam. Versículo 12. Olha, é simples, engraçado, e é muito interessante. É muitas vezes, às vezes é difícil até mesmo você ver a fonte onde o rio nasce. O rio Tietê nasce aqui em Salesópolis, né? Mas é muito fácil você ver onde ele encerra. Porque ele sempre encerra no mar. A Bíblia vai dizer, né? A água só corre para o mar. Exatamente. O rio Agora, Tietê continue não corre aqui, pro porque mar. nós vamos, Mas todas as águas findam lá. vamos verificar daqui para frente até o 12 que negócio Versículo 12. Assim o ser humano se deita para morrer e não mais se levantará. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e nada os Parou. despertará. Os homens Não acordarão e o que mais? e nada os despertará Vamos lá pra do Bíblia. seu Lê na descanso sua mortal. Vê na sua- Agora é interessante, bispo, Vê que ele na sua diz, tradução, que ele pastor. diz até que o céu se encerre. Então, Vê depois na do céu se tradução do encerrar... verso 12. Pastor- Na linguagem de João Ferreira Almeida, verso 12. Exatamente. Bispo, se o senhor me permite usar o 11, ligando o 11 com 12, se o senhor me permitir, assim, Por favor. como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus,
não acordará. Até que não haja mais céus, porque na volta de Jesus, os mortos ressuscitarão. pronto. E aí não haverá mais, sabe, porque o céu é o estado intermediário entre a vida A ressurreição. e E a ressurreição. a ressurreição e a Nova Jerusalém. E aí sim, o texto- Quando houver a Nova Jerusalém, nós não vamos ficar no céu. E o texto, bispo, Nós vamos para ela. e aí sim cima disso que você haverá tá falando- conhecimento multiplicado. exatamente. E No o texto vai. período do milênio, os homens aprenderão e terão a lei nos seus corações escritas pelo próprio Deus. Onde é que se. Tá bem claro, o homem dorme, não levanta, não tem. Onde é que eu posso acreditar que haja uma outra dimensão onde os mortos conversem, bate-papo, Na própria joga Bíblia. Eu truco? vou mencionar. Vou brincadeira, Bispo, eu vou pra cima. E o texto vai dizer, me permita, pastor Carlos, Ó, dizer a assim, gente só um já entendeu minutinho. que ficou Só um minutinho. 5 O texto contra vai 2, dizer né? assim, Na verdade, não, era não, dois não, contra não, dois. não, não. Vamos voltar. Vamos Porque então aí, se cinco enterrar. falar- Vamos enterrar Vamos- o morto. vamos- assim, ó. Joguinho de dominó. Isso. É pra passar o tempo. Ou então vamos mencionar a Bíblia Vai também. lá. Não, me Vamos permita lá. só Não, o texto, só minutinho. pra mim encerrar o Só texto. Porque já o ficou muito pastor, tempo, né? Acho só o que foi um pastor pouco José, injusto. eu não vou dar Ó, palavra. e vai dizer exatamente assim, só o texto. Sim, e tá tudo isso bom. que o senhor disse, o texto termina assim. Sim. Não acordará, nem se despertará do seu sono. Claro, sem dúvidas, porque Ponto. tá falando Tão do dormindo. defunto. Acabou. Tá falando da pessoa que morreu. Tá, O texto, do defunto. ele é metafórico. Ele não quer dizer que isso anula uma outra dimensão, como vocês estão colocando, ou como a própria Bíblia diz, a prisão. Ou seja, olha só que interessante. Quando a gente lê 1 Pedro 3, olha só o que vai dizer aqui, ó. Só que Primeira você vai Pedro dizer, 3, eu vou te interromper pra você versículos- continuar. Você vai continuar. Eu Isso. Quero te dar linha Não é pra roubar a palavra. Não, eu quero te ouvir, porque eu quero Sim, vamos lá. ter esse debate teológico. É bacana. Para Vamos lá. você, a conversa de Rico e Lázaro e aquela parábola é real ou não real? Interessante, a gente tem interpretações das duas. Não, mas Mas é uma parábola. É uma parábola. Não é uma parábola. Então, foi uma conversa para ensinar Sim. e não algo que houve. Bom, isso depende. Depende da resposta. Algumas parábolas, elas podem ter sido baseadas em histórias reais. Outras não. Certamente ela tem elementos verdadeiros, né? Então, Vitor, você ia falar? Isso. Vamos lá. 1 Pedro 3, versículo... Vou ler até o 16. 16 e em diante, né? Tendo uma boa consciência para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem envergonhados os que blasfemam da boa conduta em Cristo. Porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelo pecado, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, porém vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, vê só. A Bíblia, ela descreve um local diferente do que a gente compreende aqui na Terra, que você pode chamar de outra dimensão, pode chamar de prisão, como o próprio... Nós chamamos de seio de Abraão. Como... De Abraão, paraíso, hoje estarás comigo no paraíso. Isso, né? exatamente. Então a Bíblia, inclusive, ela vai descrever esses dois lugares, a prisão e o paraíso. Então a prisão é o local onde os espíritos aguardam pelo julgamento de Deus, assim como podem aguardar. Peraí. Jesus morre. Quando a Bíblia diz que ele desce às profundidades, a Bíblia está falando do quê? Ela está falando que ele foi pregar aos espíritos em prisão. Você está Esses querendo me dizer que Sim. Jesus continua descendo lá todo dia. Ele Não, pregou. Não, ele pregou. Ele ressuscitou. Ele não tá Isso. mais. Certo. A Bíblia não está falando nesse aspecto e trazer isso para os dias de hoje e jogar que ainda hoje Jesus está pregando para Não, que os mortos entendam. Pessoal, Não é forçar a interpretação. Não é forçar. O que a gente está fazendo aqui? A gente está abrindo a compreensão de que existe uma dimensão chamada prisão e que existe esse tipo de pregação lá. Existe muito mais revelação a respeito da prisão. O senhor tá? permite uma pergunta? Nós acreditamos que as Terminando, pessoas, vamos perguntar. as pessoas continuam aprendendo. A Bíblia é clara que as pessoas aprendem
depois dessa vida, elas não aprendem só aqui. E Ah, os espíritos querido, eu em gosto prisão muito foram de você, citados. cara. Então, esse que é o Eu ponto. gosto muito de você, mas você é O um cara local inteligente, pelo amor de Deus. foi fala mencionado por aqui. Esse que é o ponto crucial. Tá. Não é metafórico, Tá. não é uma prisão dos pecados da terra, ou uma prisão das maldades que esse mundo tem. Não, é um local mencionado, chamado prisão. Esse Tá, que é o ponto. uma pergunta E é um- eu faço ao E senhor. isso continua existindo hoje. Sempre existiu. Então tá, eu faço Continua uma existindo. pergunta hoje ao senhor. Isso, manda. Hoje, a pergunta é direta e Manda resposta ver. direta. O senhor acredita que hoje nós devemos pregar a esses mortos? E Não, como, não, o nosso trabalho é aqui. e como eu vou pregar eles? Se o Não. senhor diz que esse local continua Esse hoje. local continua, essas pessoas Nossa, são você morreu. ensinadas. Ou se eu ou quem prega para esses mortos? Então, Então, peraí. vamos lá. Ó, Então, Quem existe- prega para esses É mortos? simples, é simples. Nós estamos, então os mormons estão, de uma forma diferente, acreditando no purgatório. Tem um purgatório, né? Porque a pessoa- você pode, talvez. Não, purgatório a não pessoa, Ah, mas não é a exatamente pessoa isso. morre errado. Porque o purgatório é pra Não, purgar. você né? tem para Pra fazer aprender. uma purificação. Você não ensina para quem já sabe. Você ensina para quem Sem não dúvidas, sabe. sem dúvidas. Então você está como me a Bíblia dizendo fala. que Deus tira a vida da pessoa e diz assim, ó, você continuar aqui, não deu para ensinar lá em cima, eu vou te ensinar aqui embaixo. Eu É o quero que a saber Bíblia quem fala. é que ensina. Quem é que ensina esses mortos? Eu quero responder Ou quem é todas que essas fala perguntas. para esses Embora mortos, tenha fugido do nosso tema, eu acho super Não, válido. é a Bíblia. Super válido. Nós Mas, ô, estamos Lucas, discutindo Bíblia. Ô, Lucas, Vocês eu quero acreditam saber na Bíblia quem é que nós que fala acreditamos. com esses mortos. vou responder. Quem ensina para eles? Quem Então. prega para eles? Eu acho que, ouvindo vocês falando, parece que eu tava ouvindo até a escola dominical, porque a gente concorda com 99% do que vocês falaram. A gente concorda com o Jó, que está ensinando, e concorda que essa vida é um tempo probatório. Quando a gente morre, a gente vai para outro estado, aguardando a ressurreição. Acho que o que a gente está discordando aí é as condições do mundo espiritual, né? Como que é lá. Como é que ela se desenrola? Eu disse para vocês Mas no começo, isso é muito a gente importante. não sabe tudo. Pera um minutinho, isso é muito importante, porque define como a pessoa vai viver aqui na Terra. Sim, sim. Se a gente tem a possibilidade de aprender lá embaixo, eu vou viver desaprendendo aqui em cima. É. Mas é que é o ponto. Deus é tão sábio a esse ponto que ele diz o seguinte, ó. A partir do momento em que o evangelho é apresentado a você, você tem que lidar com as bênçãos do evangelho ser apresentado e com as consequências também. E fala aqui Então, no 3, né? É. Quando ele fala dos mortos serão Mas julgados não, segundo os por homens na vocês. carne. Isso, Nossas então, por obras exemplo, aqui não vão. gente, Se você aprende Quando você em diz vida, sobre consequências, isso, se você tá me aprende di- em você vida, está me dizendo o seguinte, isso é levado em consideração Sim. pelo Senhor. Mas O Senhor, então o senhor não vai deixar se- ser enganado. não existe Ser ludibriado não consequência. existe. Então, o que vocês estão falando, não existe consequência. A consequência, o máximo é ficar um tempinho na escola lá embaixi. Não. Não. Então vai Olha, lá. melhor dizendo, lá Não, em não. cima. Mas tem uma pergunta pra ti. Pra Vai. ti, bispo. Aqui quem responde pergunta é você, não sou eu. Não, mas é como Eu Sócrates. Vamos embora. Um debate pressupõe os dois lados Isso. iguais, né? Paridade aqui de armas e tal. Então, uma pergunta pra vocês também, se quiserem. Vocês acreditam que quem vai pro céu é apenas quem aceita Jesus? Conforme o apóstolo Paulo fala, aquele que invocar o nome de Deus será salvo, né? Em nome do Senhor. O que vocês me acreditamos dizem? nisso piamente. Perfeito. O que vocês me dizem dos vários indígenas que morreram sem conhecer Jesus Cristo? Como Pastor eles Davi, serão responde, salvos o pastor PH se nunca responde. ouviram sobre Vamos Jesus lá. Cristo? Esse ponto. Inferno. Ninguém morre sem ter ouvido falar sobre Deus. Nem os índios que estão na mais profunda floresta desconhecida pelo homem. Por quê? A natureza. Salmo de número 19, versículo 1, verso, aliás, né? 1, 2 e 3. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Romanos capítulo 1, versículo 17 e 18. Os céus anunciam o juízo de Deus e os seus atributos invisíveis são conhecidos por aquilo que foi criado. Romanos capítulo 2. O próprio Deus escreveu no coração do homem a lei e fez a consciência desse homem conhecer a Deus. Por isso todos são indesculpáveis se não se converterem a esse Deus. Talvez a pergunta que surja é: se eles ouviram sobre Deus, por que eles não se converteram a Deus? Aí tá. Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Deus se revela através do sol. Ele passa a adorar o sol. Ao invés dele adorar quem criou o sol, ele adora o sol. Então ninguém morre sem conhecer a Deus. Essa é uma resposta boa.
Mas eu quero saber se vocês acreditam no que Jesus disse a Nicodemos. Que nós só seremos salvos, só vai entrar no reino de Deus aquele que nascer da água do Espírito. Você falou alguma coisa sobre nascer de novo? João fala sobre a água, o sangue e o Espírito, necessários para nascermos de novo. Davi, pergunta. Se você permitir, bispo, eu posso só ler? Claro. Eu queria só ouvir o PH antes, posso ver? Pô, Davi e o PH, aí depois eu leio. A pergunta dele é interessante, a resposta sua é interessante. Vamos ouvir o PH, depois o pastor Calixto. Então, na verdade, continuando aquilo que você falou, né, sobre a questão do texto, da ideia do morto, de anunciar, tá claro que Jesus, ele não foi abrir uma segunda oportunidade para as pessoas que estão no inferno. Porque daqui a pouco a gente vai começar a pregar justamente isso que o bispo levantou do espiritismo. Olha, eu tenho condição, e se você não tiver uma oportunidade hoje, lá em outra vida, baseado em 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, você vai ter condições de se arrepender e lá mudar as suas ações. Então, não é isso que eu acredito. Só essa fala que eu queria deixar. Então, é que pontualmente mesmo. Não, fica à vontade. É porque acaba entrando uma falácia aí de que a pessoa tem uma segunda oportunidade. Na verdade, quando se fala da prisão, sem querer ter atrito nem nada. É para aqueles que não tiveram a oportunidade. Então não é uma segunda chance. Você negou a Deus aqui na Terra. Então é por isso que eu gostaria de responder ao senhor. Porque aí eu queria que o PH e que o Davi falasse, se o senhor permitiu ler aqui. Isso. Porque esse é um caminho muito perigoso. Não, peraí. Cuidado, peraí. Aí ele está dizendo que para entrar no reino de Deus precisa de batismo. Isso. Então, mas o que eu vou falar é o seguinte, porque é a pergunta do Lucas. Como ficam aqueles que não ouviram o evangelho? Se eu disser que há outro meio de salvação sem ser Cristo, eu já contradizia a Bíblia. Eu estou abrindo uma outra porta de salvação, que Jesus disse que qualquer um que veio antes dele é ladrão e salteador, e quem vem depois dele também é ladrão e salteador, que ele é a única porta. Então eu vou ler Romanos 12, 13, que os nossos teólogos podem falar da nossa língua. Bispo, o senhor permitir eu ler aqui. Claro. Pois todos que pecaram sem lei, Paulo está tratando daqueles que não conhecem o evangelho. Todos que pecaram sem lei, sem a lei, pecaram. E sem a lei também perecerão. E todos que pecaram sobre a lei e pela lei serão julgados. Pois, diante de Deus, não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quanto aos gentios que não têm lei, praticando naturalmente o que a lei ordena, tornar-se-ão lei para si, muitos outros. Bom, vou dar só uma questão aqui. Teologicamente, o que a maioria dos teólogos tradicionais, os teólogos definem o seguinte. Por exemplo, o senhor citou de um índio. Eu vou em rápidas palavras definir. Esse texto, levando isso aos indígenas, eles não ouviram a lei. Logo, Paulo diz que eles serão julgados sem lei. O que não tem lei será julgado sem lei. E esta lei não é a lei não é a lei de Deus que ele será julgado, porque ele não conhece. Que lei que é que ele será julgado? A lei da sua própria comunidade. Logo, por isso que Paulo vai afirmar dizendo que essa é a definição teológica, que ninguém será salvo pela lei, porque por um índio, por mais justo, por mais correto que ele seja, em algum momento ele infringiu a lei da sua própria comunidade. Então logo ele não é salvo, porque o Davi citou que Paulo disse antes, ele tem certo conhecimento de Deus, porque a natureza manifesta isso. Então queira esse homem ou não, quando ele pratica o bem, mesmo sem conhecer a lei de Deus é aplicada como justiça a ele. Então, sem Cristo, eu vou afirmar, o senhor me perdoe, não há salvação a não ser na pessoa de Cristo Jesus. Bom, a palavra para o pastor Davi. Peraí. O Lucas. Vitor e Lucas, fica à vontade. Eu queria ler uma escritura do livro de Mórmon que diz assim: digo-vos ainda mais que nenhum outro nome se dará, nenhum outro caminho ou meio pelo qual a salvação seja concedida aos filhos dos homens, a não ser
em nome e pelo nome de Cristo, o Senhor Onipotente. O livro de Mórmon concordou com o que você falou, pastor. Ó, que legal, Lucas. Talvez seja o momento Parece de ler que esse estou livro. começando entrando na linha reta. Vai estar no livro de Mórmon. Tá no livro de Mórmon. Mas o... Que antes de Mórmon tá na Bíblia há 2000 anos. Também. Eles nem Então trouxeram eu não o livro de Mórmon. preciso do Esse- Mórmon. Tá aqui, ó, tá Esse tudo livro aqui, de ó. Mórmon no iPad, mano, nem trazer pra Olha você. quem tá com a Não, iPad aí. eu só digo o seguinte, PH, você que gosta tanto disso, que eu sei que você é professor disso. Se eu tenho uma fonte, por que beber de outra? Não é o que a Bíblia diz? O meu povo preferiu beber de cisternas rotas, a qual não há água verdadeira. Eu tenho a fonte, É porque que a já fonte- diz o que o Lucas está me dizendo de 1823. Eu tenho ela me porque a fonte dizendo é a há palavra de 2000 Deus. anos. Segundo atrás. Coríntios 13:1. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Que bênção Mas que termos testemunha mais é essa? da palavra de Deus. O livro de Mórmon. Outro Ei, pastor, testamento de Jesus Bíblia Cristo. e livro de Mórmon, Aliás, dois O senhor está dizendo então que a Bíblia só pode ser confirmada através do livro dos De Mórmons? forma alguma. Ei, pastor. Só que São as duas várias testemunhas. interpretações que existem da Bíblia geraram muitos credos, muitas denominações, Inclusive os Mórmons. inclusive. Porque foi através da Bíblia que Joseph Smith foi perguntar a Deus e descobriu que a igreja não estava na terra e ele restaurou. Agora, a gente precisa de uma segunda testemunha para estabelecer a verdade. Senão fica você dizendo que é assim, que é assado, e cada um tem sua interpretação. Precisamente essa foi a questão de Joseph Smith. Mas metodista fala uma coisa, batista fala outra, católico diz outra coisa. Eu não sei se na hermenêutica jurídica que o senhor cursou, estudou Paul Ricoeur. Não sei se passou por Não ele. passei. Paul Ricoeur talvez seja o principal nome em interpretação bíblica e interpretação textual. Ricoeur deixa claro que por mais que hajam vozes interpretativas, há um momento em que ou essas vozes vão convergir ou vão divergir. Por mais que existam diferenças teológicas entre as várias tradições cristianas, há um momento em que elas convergem. E existem pilares fundamentais que, se esta igreja diz A e aquela diz B, uma das duas está errada. Por exemplo, o que pensamos sobre Deus? Se a Bíblia diz A e aquela igreja diz B, aquela igreja está errada. O que Porque o seu pensamos parâmetro é a Bíblia. Exato, o parâmetro é a Bíblia. Então, por mais que haja várias interpretações, por exemplo, ele disse aqui, e espero que eu não tenha entendido mal, e se eu entendi pode me interromper, que como alguém vai ser salvo sem batismo? Bom, simples, pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 6. Vós Mas sois João 3 contraria isso daí. não contraria. Contraria. Ó, vou até ler o texto, Lê. rapidinho. Você lê e eu João poderia 3, explicar? Diz assim, ó. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, Sim. que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perfeito. Disse-lhes Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente, né? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água Certo. e do Espírito não pode entrar no O reino senhor de está Deus. falando que água aí é batismo? É batismo, sem dúvida. Agora deixa eu explicar. Claro, Sem batismo não entra no céu. que é Espírito. É o ladrão o da que fala. cruz está lascado no mormonismo. Não, porque ele Não, foi o ladrão da cruz o ladrão, se lascou, o ladrão hein? da cruz ele foi pro paraíso. Ah, não vai pro céu. Não, o paraíso É um mundo espiritual. é um mundo estamos falando. espiritual, ainda Que tem depois. aí alguém foi lá e explicou pra ele direitinho. Ele se batizou no mundo espiritual. Um minuto, senhor. Não, Dois não. meses atrás. O paraíso existe. 2 meses Nós atrás. cremos. 3 meses para ser Marcelo. Eu fui chamado para orar. Uma pessoa muito representativa na sociedade. Por óbvio, não vou falar o nome. Estava no hospital, UTI. A pessoa pediu que eu fosse lá, fui. Ele nunca acreditou em Deus. Viveu uma vida completamente torta. Mas ali ele aceitou Jesus como seu Salvador. 3 dias depois ele morreu. Foi salvo ou não foi salvo? Sem dúvidas. Ele foi pro Foi salvo. ele foi pro paraíso, sem dúvida. Não se batizou. Mas ele foi pro paraíso. Mas Esse ele que é o foi ponto. salvo. Eu poderia. O paraíso, ele é um local superior a essa terra. Mas é um local Tá certo? de possível salvação. Ele é um local de possível salvação, sem dúvida. É porque a palavra salvação, como tantas outras Aí- nas aí- escrituras, Aí é pouca coisa. Olha, PH É o que- agora. deixa só- Vamos lá, Ó, deixa o Davi. que Davi é a vez acontece? dele. Esse texto, Isso, né? isso.
Há um bom escritor, e eu acho que é o princípio para você entender a linguagem e as palavras que João utiliza, que é Juan Barreto. Que é o francês que você tinha falado? Não, na verdade o outro era o Raymond Brown, ele é americano, né? Juan Barreto, ele pega todas as palavras do Evangelho de João e ele vai mostrando o significado teológico delas. Água em João talvez seja um dos elementos que mais aparece no Evangelho. Capítulo 2, transformação da água. Capítulo de número 3, o novo nascimento pela água. Você entende que é metafórico, então, a água. Calma. Capítulo de número 5, o tanque, a água que se move. Capítulo de número 19 e 20, água saindo do lado de Jesus. Então, uma pergunta, quais são os 2 batismos que a Bíblia cita? Calma aí. A água aí nesse texto... Poderia só me responder esses 2 batismos? Bom, depende. Na Bíblia não tem só 2. Mas os 2 mais comuns. Os 2 principais. Isso. O batismo de João e o batismo de Jesus. E como foi o batismo de Jesus? Muito bem. O de Jesus que ele passou ou o de Jesus que ele mandou fazerem? O que João fez com Jesus. Bom, o batismo que João passou, ele era propriamente... Descreve ele, por gentileza. Vou descrever. Ele era propriamente um batismo de prosélitos, que João ressignifica. Que foi na água. Calma aí. Antes de João começar a batizar, dentro Mas do Jesus judaísmo... estava vivo. Tava. Mas foi na água? Isso. Antes de João batizar... Mas agora eu vou jogar uma Foi na água, mas o ladrão não foi na água. Ele estava... Vou jogar a palavra de Jesus. Não, a palavra de Jesus que a gente não conseguiu definir ainda o que Vou é ajudar. água no Evangelho de João. Vou ajudar. E ainda vou complicar mais, só pra fazer polêmica. Deixa eu contar essa parte aqui, senão eu vou me perder no raciocínio. Vai lá. Vamos ter que terminar, que já estamos com 2 horas não vocês, além do horário. Eu comecei a Antes de João batizar, também. como é que uma pessoa se convertia ao judaísmo? Não era como na igreja. A pessoa, para se converter ao judaísmo, o gentil no caso, ele precisava participar das reuniões na sinagoga, confessar a lei e passava por uma lavagem cerimonial na mikveh, nas águas. E a partir dali começaria a praticar todas as mitvot. João, quando... Só um ponto para concordar contigo. A gente não crê que todas as coisas estão estabelecidas em sua plenitude. Tá certo? Então, uma dessas é o batismo. Ele não João, quando começa a batizar, ele pega aquele batismo de prosélitos e ele ressignifica. E ele vai batizando até que o Messias fosse apresentado para ele e para Israel. Jesus passa por esse batismo para cumprir a lei. Isso é o que está escrito em Mateus capítulo de número 3, Mateus capítulo 4, enfim. Quando Jesus dá ordem para os seus discípulos batizarem, muda-se a fórmula do batismo. Você acredita no batismo do Espírito? Óbvio. Então, mas não é muito curioso que o texto cita o seguinte, ó, e Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Justamente ele cita os 2 batismos que são mais característicos, que todo protestante entende, que nós da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Dias entendemos também, o da água e o do Espírito. Como é muito claro. Mas só pontuando aqui, aproveita que a gente foi interrompido também algumas vezes. Justo. A gente não... A nossa fé, ela não tenta sobrepujar a fé protestante. A gente quer ser amigo máximo, essa que é a verdade. Perfeito. E até se eu puder falar para todos os protestantes do Brasil... Mas a Bíblia diz que não dá para andar 2 juntos se não tiver de acordo. Mas o acordo aqui é teológico. Se não houver aquordo teológico, e qual é o grande mandamento da lei? O mandamento da lei, amar ao próximo como ao próximo, como a ti mesmo. Mas então, mesmo Jesus ensinando sobre isso, Jesus questionou aquele homem que é na parábola, quando quem é o meu próximo, Jesus disse a ele, o que está escrito na lei. E aonde que a gente esse amor, o amor não está acima do que Deus diz. Sem dúvidas. E o que a gente quer definir aqui é o seguinte. Vamos dar pro estabelecer, também te amo. Mas não dá para dar junto. Estabelecer muros... Estabelecer um cercado. Você vai pro céu, mas no outro vagão. No meu, explicar o que é protestantismo, a denominação. Vocês são da mesma denominação, né? Sim, graças a Deus. Então, não tem problema nenhum. Isso é saudável, isso é legal. Fazer essa definição, a gente faz do nosso lado também. Bacana. Fazer uma pergunta para você. Mas o que eu entendo é que dá para ser... Se há o que aprender, se há o que aprender nesse estado posterior à morte, como a Bíblia diz, vida, se há o que aprender no estado posterior à vida, então existe ignorância. Claro. Sem dúvida. Toda ignorância é justamente fundamentada no aspecto de que existe alguma coisa que não se sabe. Sem dúvida. Se há ignorância, não pode haver ignorância vinda de Deus. Não, Deus sabe tudo. Então, neste local onde vai ser pregado, existe
a ignorância provocada por Satanás. Não, a ignorância prévia, né? A ignorância prévia. Prévia, sim. Quando a ignorância prévia não é dada por Jesus. Vê só. Vamos estabelecer o seguinte. A teologia protestante, de um modo geral, entende que as pessoas, elas podem aprender, não necessariamente elas não necessariamente precisam do batismo, elas podem aprender, por exemplo, o índio com o seu Deus, pela natureza, por aspectos que até a teologia católica também tem alguma semelhança nesse sentido. E isso a gente aprecia. Em parte, a gente acredita nisso também, mas que não é o suficiente, como cremos que o texto bíblico diz e vai apontar. E eu acho que a grande divergência é essa. A gente não está tão longe de vocês nesse ponto, de que não dá para aprender com a ordem das coisas, porque o cosmos, né? Como diz a filosofia, você tem a organização e a desorganização, né? O cosmos e o caos. Que lado que a você ordem, tô do lado da ordem, com certeza. Você tá do lado do caos. Não, que isso, eu sou da paz, pô. Mas vamos lá. Eu poderia... eu sei que já deve estar encerrando. Não, a gente só ultrapassou 2 horas. Não, vamos lá, só para concluir. Depois que o Vitor falar, se eu puder falar um minutinho, meus pensamentos. E aí a gente já vai indo para o final, cada um dando sua impressão. E eu acho que tá tranquilo estabelecer, não tem problema afirmar isso daqui, mas, de novo, afirmando o nosso ponto. O texto bíblico claramente diz que é necessário o batismo, é necessário nascer da água e do Espírito. Para mim, é impressionante como que esse texto ele coloca justamente os 2 batismos que a gente conhece das Escrituras, o da água e o do fogo, né? Como o protestante muitas vezes entende muito bem. Infelizmente, a sua leitura do texto, ela carece de uma boa interpretação. Não, Victor. é claro aqui, para Nicodemos, né? Mas enfim. Jesus estava falando para Nicodemos sobre o batismo no Espírito Santo em um período que ninguém sabia disso? Claro, Cristo veio para ensinar tudo. Não. Sim. O Espírito Você não aí acredita é o que novo Cristo veio ensinar? Pastor Davi, eu estou certo de uma coisa. Um debate que a gente começou, de certa forma, mais tranquila, tomou um outro rumo maravilhoso. E que ficou no debate? Não tem dúvida que vamos ter que voltar em outro debate. Sem dúvida. Vamos voltar. Até porque vocês são bons. Se vocês fossem ruins, não tinha graça no negócio. Nós vamos te ouvir, vamos ouvir o Vitor já indo para o final, depois fazendo assim e acaba em você. Sim, senhor. Você ainda é mais um abençoado, quem acaba tem a última palavra do debate. Sim, senhor. Por isso que eu não faria assim, porque acabaria com o Vitor e é capaz de ele querer converter a gente na última palavra. Vitor, se deixar... Suas considerações finais. Bacana. Considerações finais. Gente, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui do debate. Debate é impossível, não tem como não ter uma acidez em algum momento, algum embate. Não tem jeito, é impossível não ser dessa forma. Tá? O Lucas é um cara mais moderado, é advogado, né? O cara mais composto. Ele me ensina muito nesse sentido. Ele é advogado? Às vezes, ele é advogado. Eu sou mais agudo, né? Então, a minha reputação lá embaixo. Eu sou bacharel em Direito. Quando eu ouço, eu falo assim, que desgraça. Advogado e médico é o cara que ninguém deveria visitar uma vez na vida. Eu, como professor de filosofia, eu espeto, vou na pergunta, às vezes, né, aumenta um pouquinho o tom de voz e tudo. Mas, apesar dos nossos perfis diferentes, eu tenho certeza que eu e o Lucas amamos a Jesus Cristo, que, assim, tem inúmeras Você ama teologias. Mais Jesus ou mais Joseph Smith? Amo a Jesus Cristo, sem dúvida. Não, Jesus Cristo é o meu Salvador. Mais. Jesus Cristo é o único Salvador e suficiente Salvador de toda a humanidade. Reafirma isso, isso é muito importante. Que isso não fique o único isso, que salva as pessoas, o único expiador dos pecados da humanidade é Jesus Cristo. Ele é o Messias prometido. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. Isso nos une completamente. Exatamente. E é isso que eu gostaria de reforçar. E eu quero contar um testemunho pessoal. Jesus Cristo mudou a minha vida. Eu, sem Jesus Cristo, era uma porcaria, para usar a expressão assim, bem comum, né? Eu não sabia o que era perdão, eu achava que a vida era baseada no mais forte, eu queria embate, no sentido de que às vezes até desrespeitava os pais em casa, né, e tudo. E quando Jesus Cristo me encontrou, e
sem querer ferir os irmãos, mas foi na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que ele me ensinou a perdoar, que ele me ensinou a respeitar os pais, a hierarquia, respeitar os mais velhos, amar o próximo. Tudo isso eu aprendi lá. Aprendi na Bíblia, aprendi estudando o livro de Mórmon, aprendi recebendo o testemunho dos mais velhos. E eu queria terminar dizendo também que eu amo os protestantes. Os protestantes, eles têm um fogo na pregação, que é muito interessante. Eu gosto disso, acho que isso é muito bacana. E o protestante, vivendo dentro do seu conhecimento aquilo que ele acredita, ele abençoa a sociedade. Todo protestante justo, honesto, que paga as suas contas, que honra os seus compromissos, que não causa delinquência na sociedade, que forma a família, é uma bênção. Então, que por mais que existam essas discussões teológicas, que elas vão acontecer e é inevitável, né? Dá para fugir disso daí, que também a gente possa lembrar dessas coisas que nos unem. A gente forma família, a gente casa, como o Lucas vai casar, que ele contou. Eu casei também. E junto no que a gente puder, no que a gente não puder não tem jeito. Mas no que puder, vamos abençoar a sociedade e vamos ajudar ao próximo e amar ele. Bom, isso que eu queria dizer. Vitor, muito obrigado pela sua participação. O seu foi fantástico, né? E eu volto a dizer, foi muito bom discutir com você, muito bom. Clareou muitos pontos para nós e vamos ouvir aqui, infelizmente, o advogado. Estou brincando, para vocês advogados não me processam, estou diminuindo, né? Eu sou bacharel também, como nunca ia exercer, por acaso não me tornei advogado. Falava com Lucas, que também com esse nome eu tive um irmão que chamava Lucas. Oh, muito bom nome. Vamos lá. Muito obrigado por vocês terem nos recebido aqui hoje. É um privilégio, pessoalmente, para mim, vir aqui. Como eu falei, eu não falo em nome da igreja, nem eu e Vitor, mas nós somos membros da igreja que temos experimentado isso, no meu caso, durante toda a vida, né? E tem sido uma bênção. Eu quero dizer para vocês que eu respeito muito também a crença de meus irmãos e irmãs, porque eu trabalho com liberdade religiosa, tenho amigos muçulmanos, adventistas, e para mim é pessoalmente muito legal aprender como o outro interpreta a escritura. E uma coisa legal dos evangélicos é que vocês não apenas dizem que a escritura é de um jeito, mas vocês justificam. Então é muito parecido com o direito, porque você tem que justificar. Então, para mim, em termos assim do racional, é fantástico. Tem muitos livros legais que dá para aprender muito, foram escritos por protestantes, né? E eu admiro muito. Vocês leem? Sim. Eu tô lendo um agora aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis. C.S. Lewis. Nossa, muito bom. Eu falei, por que não tinha lido isso antes? Cara, Cristianismo puro e simples. Rapaz, eu vou Muito te bom. dar uma Bíblia para você ler. Eu quero. Eu coleciono livros. Fui em Moçambique, comprei uma Mas Bíblia tem que africana. estudar, mas vou te dar uma Bíblia cristã protestante. Eu vou estudar. Eu gosto de fazer essa comparação. Mas sabe, eu insisto que o fato de eu estar na igreja e de expor meu rosto, eu poderia estar advogando, né? Só expor para o juiz ali meu rosto e não estar aqui. Mas fazer isso é porque eu amo Jesus Cristo. E eu quero que todas as pessoas se convertam a Ele. Pode ser que elas achem o caminho de Jesus no catolicismo, talvez elas achem numa igreja protestante, e vai haver diferença, mas tem aquela substância, né, que é similar. E que se elas aprenderem os princípios dessa religião, com certeza vai ser uma pessoa boa para a sociedade. Então, assim, eu quero dizer para vocês que eu sei que Deus vive, Jesus Cristo é o meu único Salvador. Joseph Smith foi mesmo um profeta de Deus, como os profetas antigos. Como Noé, Moisés, ele tinha a autoridade de Deus. E temos um profeta vivo hoje, que guia a igreja. E eu quero te dizer, bispo, que eu sinto muito que você tenha passado por essa dor. Todos nós, eventualmente, vamos passar. Se a gente não for antes, a gente vai passar, né? Mas que no plano de Deus, as famílias são eternas. Essa sociabilidade, esse amor, esse afeto que temos não acaba com a morte. Mas é algo para ser duradouro e perpétuo. Então, eu amei essa oportunidade, espero ter a oportunidade de voltar. Só não me liga na lua de mel, hein? E todos aqueles que quiserem conhecer mais sobre a igreja, pode receber os meninos sorridentes, que são os missionários, ou podem entrar no site e pedir um livro de Mórmon, não tem problema. Eles são representantes oficiais da igreja. Embora eles não tenham treinamento, eles sejam um pouco imaturos, às vezes você vê uns vídeos na internet,
Eles fazendo umas coisinhas que, são jovens, né? Mas eles estão tentando fazer o melhor voluntariamente para chamar as pessoas a Cristo. Então, se você for tentar dar um debate com o missionário, provavelmente você vai ganhar. Porque eles não vão ter essas respostas. Nem nós fizemos teologia. Muitas das coisas que vocês apresentaram, nós não sabemos explicar. Olha a produção. Chamem esse pessoal para perder, que esses aqui não Você acaba de assistir mais um corte do Mundo Cristão. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal. Ei, rapidinho aqui, se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais, acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo.